Nós estaremos fazendo a leitura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. E nós estaremos lendo do versículo 20 ao 31. Irmãos, como é que a Bíblia te define como um crente? Nós vamos hoje descobrir para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse roteiro você vai acompanhar nas Escrituras. Alguns textos nós não vamos ler, mas você pode ler em casa. Isso serve para o seu devocional, serve para que você estude, ou até mesmo venha pregar posteriormente estas mensagens, ou alguns desses textos vai lhe trazer luz, porque é a Escritura do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Coríntios 12, quem encontrou, se assim o é, diga amém. Versículo de número 20 nos diz: agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Em nome do Senhor Jesus, curve a sua cabeça sem fechar a Bíblia Sagrada e oremos para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, em teu nome neste momento nós queremos adorar a ti e acrescentar em nossas orações neste momento, ó Pai, todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor, que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno, Senhor meu Deus, de ser adorado. E nesta noite nós estamos aqui para te adorar, para te glorificar, em o nome do Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, pois eu sei que o Senhor não tem compromisso para comigo, mas tem com a sua igreja amada. Fala a cada um de nós, é o que nós precisamos, dependemos, e em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fala a tua igreja, e a igreja do Senhor Jesus diz, amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus é uma das organizações mais bem idealizadas diante da terra,
diante do universo, diante de todas as coisas que existam. Então, o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fez isto, a instituição da sua amável igreja. O apóstolo Paulo, feito apóstolo do nosso Senhor Deus, feito apóstolo, ministro do Evangelho aos gentios, ele vai atender a igreja de Corinto. Atendendo a igreja de Corinto, o que o Senhor vai trazer ao seu coração? Vai trazer, neste momento, a ideia em que, em uma metáfora, Paulo vai presenciar, organizar e também escrever uma carta dizendo que a igreja do Senhor Jesus, ela é um corpo onde existem vários membros. Estes membros trabalham, estes membros operam, estes membros, eles executam ações. E a cabeça é Cristo, o nosso Senhor. E nesta parábola, nós vamos entender com melhor forma como as Escrituras definem aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Quando olho para você, eu vou lhe definir, vou lhe rotular normalmente, da forma que o conheço, da forma que converso com você e da forma que temos aquele contato pessoal ou visual. Mas quando se trata das Escrituras, as Escrituras, ela denomina os salvos em Cristo Jesus com uma etiqueta ou algumas etiquetas especiais. Nós já entendemos isto na semana passada, lembrando-nos que o Senhor Jesus, através do seu sangue, nos transformou e nos fez novas criaturas. E também irmãos de Jesus, filhos de Deus, também santos, reis e sacerdotes, e muito mais do que vencedores. Então, isto tudo é trazido por Cristo Jesus na cruz, por meio da cruz, para aqueles que são salvos. E nós coletamos também uma sequência de bênçãos para as nossas vidas e muitas vezes somos desconhecedores. E neste interesse de repassar o que a Escritura diz, eu gostaria de lhes falar nesta noite como as Escrituras definem os santos servos do Senhor Jesus, ou sejam, os salvos em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Amém? O Dr. W. Grant, ele vai dizer uma coisa especial. Esse doutor americano, ele vai dizer algo que o Espírito Santo, e aqui nós vamos começar a introdutória desta mensagem, ele vai dizer que o Espírito Santo é igual a um maestro. Você já viu um maestro diante de uma orquestra? E esta orquestra, ela vai apresentar sons, harmonias, melodia, uma inclusão musical que vai trazer uma peça àqueles que estão no auditório ou em qualquer lugar para lhes assistir. E o único que não faz barulho, quem é? O maestro, porque ele está com a sua batuta, regendo cada um daqueles instrumentistas. O maestro, para ser maestro, ele tem que entender de música, de ritmo, de harmonia e muito mais do que tudo isso que nós podemos imaginar. O maestro, ele tem que saber tocar todos os instrumentos, sejam eles de cordas, sejam eles de sopro, seja eles de teclas, de martelo, ou o caso do piano, e possa ser aprovado como maestro. E ele conhece quando, num determinado número musical, um instrumentista, um músico, tocou um tom fora do tempo, ou até mesmo uma nota que não existia na partitura. Isto é a mesma coisa que a obra do Espírito Santo.
O Espírito Santo sabe pregar, o Espírito Santo sabe convencer, o Espírito Santo sabe ganhar almas, o Espírito Santo ele sabe curar, o Espírito Santo ele sabe operar, o Espírito Santo ele sabe fazer todas as coisas, mas ele está com a batuta, ou seja, ele está com a coordenação da sua igreja, e ele distribui os dons para o seu povo, ele distribui os dons para a igreja, ele distribui o dom para os apóstolos, para os ministros, para os profetas, para os pastores, e cada um vai executando, e ele vai regendo, e você que ora, e alguém é curado, não sabe talvez que o Espírito Santo está regendo a sinfonia dos nossos dias, a música dos nossos dias, não é obra sua, não é obra minha, não fui eu quem curei, mas foi o Espírito Santo que nos regeu. Eu quero te dizer, deixa ser guiado e regido pelo Espírito Santo de Deus, porque ele vai batalhar e trabalhar em prol de você, à sua frente, e fazer com que você receba mais e mais de Deus. Aleluia! Então, falando como a Bíblia vai nos descrever, nós como crentes em Cristo Jesus, nós estamos completos. Repita comigo, bem forte, eu estou completo em Cristo e de nada tenho falta. A primeira coisa que nós vamos verificar aqui é que a Bíblia vai nos dizer que apesar de nós termos sido salvos, perdoados, lavados, redimidos pelo sangue puro, carmesim do Senhor Jesus, tem uma coisa especial que Ele nos dá. Sabe o que é? Deus nos dá a possibilidade de não sentirmos mais falta de nada que exista no mundo. Abra por gentileza a sua Bíblia, juntamente comigo, na carta de Paulo aos Colossenses, e nós teremos aí, quem é que vai ler? Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós estaremos fazendo esta leitura juntamente com a igreja e o nosso irmão Diácono Acácio, em nome do Senhor Jesus. Pode ler. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, e que é a cabeça de todo principado e potestade. Aleluia! Vamos repetir toda a igreja junto? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Quando falamos de principado, as pessoas vão pensar que é somente da parte do inimigo. Não. Olha, eu quero te dizer que o inimigo, ele tem principados, ele tem governos, ele tem aí sua hóstia, que é a sua tropa, seu exército, mas o Senhor Deus, ele também tem. Ele tem os príncipes do Senhor. Deixa eu ver se eu vejo aqui príncipe nesta noite. Se tem, levanta a sua mão. Nós estudamos a palavra na semana passada, e a palavra nos diz que Deus instituiu reis e sacerdotes para que pudessem estar habitando na terra, e esta terra tem que reconhecer-nos como reis, como sacerdotes do Senhor. Então você é um príncipe do Senhor, você é rei diante de Deus, e pela misericórdia de Deus eu quero te dizer que o Senhor, ele é a cabeça de todo principado, e ele é a cabeça também de toda aquela potestade. O que é a potestade? É aquele que tem o poder, aquele que está recebendo o poder. Quem é que recebeu o poder? Os apóstolos, os discípulos, a igreja, e cada um de nós. Se somos igreja, nós temos poder, e se temos poder, estamos investindo da potestade. A potestade, ou seja, o poder de Deus que opera em nós, porque a sua graça está sobre mim, a sua graça está sobre
sobre ti, a sua graça está sobre nós, e é Ele quem tem domínio. Deixa eu ver nesta noite, quem é que está sendo dominado pelo cabeça dos príncipes e dos poderosos desta terra, porque a igreja tem poder. Levanta a sua mão aí, crente, e manda uma rajada de glória para o céu, louvando, exaltando e bendizendo ao Criador. Aleluia! Culto da palavra é um culto em que você descobre quem você é diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo e diante da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada vai nos revelar estas coisas. Então nós que cremos em Cristo somos completos nele, e isto significa que nele temos tudo o que é necessário para a nossa vida, para a nossa salvação. E então, meu amado irmão, não há necessidade de ter mais nada. Não há necessidade de ter mais nada. Você pode passar por dificuldade, eu posso passar por dificuldade, mas o Senhor Jesus já nos deu tudo. Se você crer nisto, levanta a sua mão aí mais uma vez e glorifica ao Senhor. Em segundo lugar, como as Escrituras definem os salvos. As Escrituras vai definir os salvos como somos feitos justiça de Deus em Cristo. Você sabia disto? Eu e você somos feitos justiça de Deus em Cristo. A palavra justiça, ela está se referindo a todo aquele que está de acordo com o caráter, com o governo e com a moral do nosso Deus. Não é que nós somos justos tão retinho na linha, mas que nós adotamos em nosso coração que o caráter de Deus é o certo, que a moral de Deus é a certa, que a vontade dele é a perfeita para nossas vidas. E neste momento nós vamos estar lendo lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Com o diácono Jean, versículo de número 21, para a glória e a honra do Senhor Jesus. E você vai estar, 20 e 21, você vai estar, aleluia, conhecendo mais uma bênção da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20 e 21. De sorte que somos embaixadores da graça de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, glória a Deus! Repita comigo: Deus é justo. Deus é justo. E a justiça dele me fez justiça. Imagine você com toda a bagagem que você tem. Imagine você, a minha pessoa, com toda a bagagem que tenho de pecado, de horrores, que vem sendo trazido desde a época de Adão, dentro do nosso sangue, dentro do nosso corpo, denominado de pecado original. Isto separa o homem de Deus, mas quando Cristo, ele nos olhou, ele modificou a nossa história. Quando Deus, ele olhou para a humanidade, ele modificou a nossa história. Deus, ele é um Deus tão justo, que ele não suporta vamos colocar, 1 milímetro de pecado. E veja os senhores que o filho dele foi para a cruz e se fez pecado por nós. E quando Jesus, que é o homem mais santo que pisou nessa terra, sobe para a cruz, o Pai dá as costas para o seu próprio filho, ao ponto de o filho dizer o seguinte: Eli, Eli, lama sabactani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Mas na realidade, o que Deus estava exercendo ali era a sua justiça.
E a justiça de Deus diferencia o homem do seu poder, do seu trono, diferencia o homem de todas as coisas que possa acontecer. Então Deus, ele vai exercer agora uma separação. E quando ele se separa do seu próprio filho, o seu filho sente aquele vazio, sente aquela solidão, sente aquela dor. E aí o filho exclama: papai, por que te afastaste de mim? Porque Deus é justo. Mas ele fez essa justiça por causa de mim e de você. Quando ele olhava para mim, para você, ele enxertou no seu filho todos os pecados da humanidade, todos os pecados do mundo foram lhe enxertados na sua carne, e ele levou sobre si os nossos pecados, sobre os seus ombros os nossos pecados, e estava ali na cruz. Mas a justiça de Deus nos fez reconciliar com Deus, e agora eu tenho reconciliação com ele. O que isso quer dizer, pastor? Isto quer dizer que agora eu tenho comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus. O pecado foi apagado. Sabe por quê? Porque nós temos comunhão com Deus. E agora, não só comunhão, quando somos regenerados desta parte, nascendo de novo com Deus, nós ganhamos um título: embaixadores de Cristo. E quando conhecidos somos como embaixadores de Cristo, onde você andar, na viela, no beco, na rua, na favela, na comunidade, onde quer que seja, todos vão te olhar e vão ver que você é o embaixador do Rei, que você é o embaixador de Deus. Agora, tudo isto foi porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por cada um de nós, e Deus nos fez justiça. Deus nos fez justiça sua, e onde você passa, Deus está olhando e diz assim: olha lá, Satanás, este é o meu justo, essa é a minha justa, este é o meu justo, esta é minha serva que é justa diante da minha presença, este é o meu servo que é justo diante da minha presença. Um exemplo de justiça de Deus: Jó. Uma pessoa digna de ser reconhecido e testemunhado diante de Satanás. Quando ele vem falar de todo mundo lá no céu, aí o Senhor pergunta: e o meu servo Jó? Tu atentaste para ele? Ou seja, Deus estava testemunhando que aquele homem era justo. E nós agora, pela graça do Senhor, nós conseguimos restauração para a nossa vida e conseguimos também ser justiça de Deus. Repita comigo: eu sou. Ah, mas está fraco. Eu sou justiça de Deus. Agora, somos completos em Cristo. Somos também justiça de Deus em Cristo. O que mais nós somos em Cristo? Somos crucificados com Cristo. Amém? O cristão está crucificado com Cristo. Isto quer dizer que ele morreu com Cristo na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, você morreu com ele, eu morri com ele, e nós estamos crucificados com Cristo. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo de número 2 e o verso de número 20. Gálatas, capítulo de número 2 e o versículo de número 20. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20. Vamos ler neste momento? No 3. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você pode, por gentileza, repetir comigo este verso, em nome do Senhor Jesus, e a diaconisa Marluce, por gentileza? No 3. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo está dizendo que a natureza corrupta, aquele velho homem, foi crucificado na cruz. Não que nós estivéssemos fisicamente pendurados na cruz juntamente com Cristo, não, não é isto. É que o nosso velho homem, quando aceitamos Jesus, ele ficou crucificado lá na cruz. E aquela natureza corrupta, herdada de Adão, e que se opõe contra Deus, ela foi e deve ser destruída pelo poder do nome do Senhor. O crente está livre da condenação da lei. E nós sabemos que a lei, ela só funciona para aqueles que estão vivos. E depois que você está morto, a lei não funciona mais. Ei, se uma vez nós morremos com Cristo e fomos crucificados com Ele, acontece aí algo especial da parte de Deus. E você sabe o que é? A lei não funciona mais em nossas vidas, e agora a graça soberana de Deus. É por isso que a graça está conosco e a bênção do Senhor nos abraça a cada dia. Então, o crente deve estar morto para o mundo. Isso significa que ele está livre do poder, da atração e da vanglória. Nós não temos mais, muito obrigado, nós não temos mais aquele poder de atração que tínhamos quando éramos do mundo, aquele poder de vanglória que tínhamos quando éramos do mundo. Agora somos novas criaturas em Cristo Jesus, tudo se fez novo, mas temos que lembrar-nos que estamos crucificados com Cristo, que fomos crucificados com Cristo. Agora, Cristo fora crucificado. Na crucificação, é lógico que o Senhor Jesus, ele morreu. Agora, posterior à sua morte, houve um outro evento. Que evento foi esse? A sua ressurreição. Então você não está apenas comigo, crucificado com Cristo, mas nós também ressuscitamos com Ele. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Então glorifique ao Senhor, porque somos ressuscitados com Cristo. Olha, vamos abrir as nossas Bíblias neste instante, é assim, já começamos a terminar esta mensagem nesta noite, este estudo da Palavra de Deus para enriquecimento da nossa fé cristã, da nossa vida espiritual, aprendendo que somos e estamos ressuscitados com Cristo. Vamos ler Efésios, capítulo 2. A pastora Cláudia estará lendo, capítulo 2, versículos 4, 5 e 6. Se você tiver a caneta aí e quiser acrescentar no roteiro, pode fazê-lo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia nos define que nós fomos sim crucificados, mas agora estamos ressuscitados com Cristo. Agora, pela fé, nós todos, a Igreja Universal do Senhor, já foi inserida no céu. E já estamos assentados com Cristo no céu. Você pode glorificar a Deus por isso? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que perceber uma coisa neste versículo. Vamos ler. E nos ressuscitou, versículo 6,
juntamente com Ele. Ele quem? Jesus. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Quem nos fez assentar nos lugares celestiais? Deus o Pai. Amém? Então vamos lá, porque no versículo 4 diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, e aqui vai dizer as ações do Deus Pai. Então, e ressuscitou juntamente com Ele, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Jesus já está aguardando o seu lugar lá no céu. Isto é uma palavra de fé. Isto é um movimento de fé. Isto é um instante de fé. Isto é uma ação de Deus para as nossas vidas. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Pelo poder do nome de Jesus e desta palavra que é santa, esta palavra que é honrosa, esta palavra que é poderosa. Preste atenção. Veja-se como Deus está te vendo. Eu vou repetir. Veja-se como Deus está te vendo. Deus não está vendo você, nem tampouco a mim, como um destruído, como um arruinado, como um acabado, como um falido, como um doente, como uma pessoa sem futuro, uma pessoa inserida na desgraça do mundo atual. Não. Deus está nos vendo ressuscitados com Cristo, assentados lá no céu. Deus está nos vendo em glória. Você deve perceber isto, e isso deve trazer para o teu coração alegria. Isso deve trazer para o teu coração gozo. Isso deve trazer para o teu coração paz. Isso deve trazer para o teu coração a ação do Espírito de Deus. E Deus deve, neste momento, estar do teu lado dizendo, filho, filha, eu quero que tu te vejas como eu te vejo. Eu quero que tu te vejas como a minha palavra está falando, declarando que você é. Então que nesta noite você possa receber a bênção de Deus para o seu coração, e a atitude nesta noite seja renovada, seja movida pelo conhecimento da palavra de Deus, como as Escrituras definem aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Você nesta noite pode ficar de pé em nome de Jesus, e nós vamos glorificar ao Senhor, porque Ele nos assentou no céu, juntamente com Cristo, porque Ele ressuscitou ao Senhor Jesus e ressuscitou a cada um de nós, juntamente com Ele, e estamos assentados em glória. Então, que nessa noite, o Espírito de Deus possa soprar sobre o seu coração, e a unção do Eterno esteja sobre você.